Saudações rubro-negras, bora nação, vem porque tem muita informação importante sobre o Flamengo. Todo o preparativo para o jogo contra o Bahia, jogo importante pelo Brasileirão. Vai o time misto? Fique sabendo a escalação. E uma bomba do mercado da bola, porque o Flamengo está de olho em Inestrosa. Ele, destaque do Atlético Nacional. Você vai ficar sabendo tudo agora. Então já se inscreva no canal e deixe aquele like. Participe! Créditos, SBT Esportes, ESPN Brasil e os donos da bola. Bora lá, nação! Eu queria que você me respondesse na volta. Qual? Sobre prioridades do Flamengo na temporada. Mudaram ou não? O elenco do Flamengo Mudou se nada. reapresentou em meio ao momento mais turbulento dessa temporada. Já são 2 partidas sem vencer em jogos que custaram a liderança do Campeonato Brasileiro e também deixaram a vida do rubro-negro na Libertadores complicada. O próximo desafio será contra o Bahia no Maracanã neste sábado pelo Brasileirão. Mesmo com uma partida que deixou a desejar no empate contra o Central Córdoba, a tendência é que o técnico Felipe Luiz não faça muitas mudanças na equipe e vá mais uma vez com força máxima. Para enfrentar um momento complicado, o time terá seu 12º jogador presente. Mais de 44 mil ingressos já tinham sido vendidos na última parcial, e a expectativa é de Maracanã lotado. A diretoria atendeu os pedidos e abaixou o preço dos ingressos, que tem meia entrada por R$ 30 no setor sul. O momento é difícil, mas o time e a torcida esperam jogar juntos para o rubro-negro tentar voltar à liderança do brasileiro. E já tem informações aí, Pedrosa, trazendo essa chegada aí do Fernando Diniz para o Vasco da Gama. Vene Casagrande. Tá em crise, chama o Ceni. É isso. Nunca venceu o Flamengo como treinador. Isso precisa ser dito. Mas será que tabus estão aí para serem quebrados? Ô, vai se acalmar, Fernanda Mar. Eu, hein? Vene, fala para mim, antes de falar desse confronto, em relação ao planejamento do Flamengo na temporada. Alguma coisa mudou? Você trouxe aqui que, obviamente, o foco total do Flamengo é o Brasileirão. Paralelamente, a gente analisou várias vezes em que escolhas do Flamengo eram sempre poupar e acabavam sendo na Libertadores. Isso vai mudar? Como está sendo o planejamento do Flamengo? Alguma coisa foi conversada? Conta pra gente, Benito. Antes, só uma atualização do bom VT do Daniel. Mais de 53 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, ou seja, o amanhã. Então, promessa de casa cheia no Maracanã, mais um jogo. E, de fato, a diretoria errou em aumentar o valor dos ingressos e agora acertou em diminuir. E a gente vê aí qual é o resultado, a torcida voltando a comparecer. Em cima do seu questionamento, ontem eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo e essa pessoa me explicou o seguinte: Vene, a gente esperava chegar nesse momento da temporada podendo ter a oportunidade de gerenciar melhor a minutagem dos jogadores. Ou seja, com outras palavras, poupar vários jogadores em determinados jogos. Só que o começo ruim na fase de grupos da Libertadores e o placar magro no jogo de ida da Copa do Brasil fez com que eles mudassem esse planejamento. E faz sentido, porque assim, eu fiz aqui a listagem dos próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Bahia, Brasileirão. Flamengo LDU, jogo importantíssimo pela Libertadores. Flamengo e Botafogo, Brasileirão, jogo importante também. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Flamengo, Copa do Brasil. 1-0 só. Ou seja, teoricamente não pode botar o time inteiro reserva, porque precisa fazer um resultado dentro do Maracanã. E depois, Palmeiras e Flamengo, lá em São Paulo. E para finalizar essa sequência terrível para o Flamengo, Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. Então, quando eles imaginavam que poderiam estar poupando alguns jogadores na reta final da fase de grupos da Libertadores, eles não vão poder fazer isso. Pelo contrário, eles vão ter que botar o que eles têm de melhor. Então mudou totalmente o planejamento do Flamengo. E não vai poupar em lugar nenhum aí, velho? Vai ter que poupar, só que em determinado momento você vai ter que forçar um jogador ou outro. Por exemplo, um Arrascaeta, um De La Cruz. Então, te respondendo, a prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. Isso não vai mudar. Vai ser a prioridade do Campeonato Brasileiro até a reta final da temporada. Mas, se em alguns jogos eles poderiam estar poupando alguns atletas, agora eles não vão poder. Ô, Lucas Pedrosa, e aí eu acho que o futebol brasileiro, com esse calendário, com o aumento de intensidade do que a gente tem entendido de futebol aqui no futebol brasileiro na última década, a gente está mudando o nosso perfil de jogar, é natural, o futebol, ele muda a cada década, tá? Se a gente for olhar o futebol de 10 anos, de 20 anos, tudo muda, as coisas vão mudando mesmo.
tá todo mundo evoluindo e entendendo, né? E talvez ali em algum momento o Flamengo entendeu que, pô, vou poupar uma peça, 2, 3 peças, que foi o caso do Central Córdoba aqui no Maracanã, e não tá mais tão simples assim. Vai ter que começar se entendendo durante a temporada. Cara, como é que a gente vai fazer? E agora talvez esticar um pouquinho a corda no momento que o Flamengo talvez não esperava esticar, em pleno maio ainda. Olha essa sequência importante. Jogos decisivos dentro do Brasileirão, dentro da Libertadores e dentro da Copa do Brasil. Todo mundo vai oscilar em algum momento, Fernanda. É fato, não vai ter um time de ponta a ponta na temporada conseguindo ser hegemônico, podemos dizer assim. O Flamengo é um grande exemplo disso. Como eu já falei aqui, existe algum elenco melhor do que o Flamengo hoje no Brasil e talvez na América do Sul? Eu tenho certeza que não. Mas mesmo você tendo um elenco recheado de grandes jogadores, mexer 3 peças, 4 peças, desconfigura um pouco do que é aquela equipe. Então, assim, além do calendário ser pesado, a gente só vai conseguir resolver esse problema, repito, quando no ano que vem, nos próximos anos, o calendário do estadual for reduzido. Porque aí você vai ter menos datas, você vai ter menos jogos, mais tempo para se preparar e um calendário mais tranquilo. Nessa temporada, Fernanda, olha, eu tô curioso, eu vou dizer essa palavra, Eu também. tá? Curioso para saber como é que vai ser o pós-mundial. Porque o Flamengo vai ter uma oportunidade, assim como o Botafogo e o Fluminense também, de se apresentar para o mundo inteiro. Vai ter que jogar sério, porque senão vai ser saco de pancada, a verdade é essa. Botafogo pega PSG e Atlético de Madrid. Flamengo pega o Chelsea. O Fluminense, se eu não me engano, é o Borussia, que é o mais forte do grupo do Fluminense. Então assim, cara, tudo bem que eles vão estar em final de temporada, mas a intensidade do futebol de lá é completamente do daqui. E se os times brasileiros estão sofrendo numa Libertadores e numa Copa Sul-Americana contra Carabobo, contra a Central Córdoba, imagina só quando pegar esses times. Então assim, eu tô preocupado, cara. Eu tô preocupado e isso é o reflexo do calendário do futebol brasileiro. Ô, Vene Casagrande, essa preocupação a gente fala desde o início do ano aqui, quando no ano passado a gente já viu um Botafogo sofrer pelas datas do Mundial com o Brasileirão e a Libertadores. Foi uma sequência desumana para o Botafogo. Ele teve uma quilometragem altíssima na última semana, com 3 finais internacionais. 4 finais. Palmeiras, Internacional, ou a Libertadores e depois o São Paulo. No mesmo momento que eles saem de campo, eu estava lá, ninguém me contou. Eles entram num avião, nem comemoram um título para ir para o outro lado do mundo para jogar um Mundial. E acaba o que acontece? Passa vergonha, porque não aguenta, o corpo não aguenta, a viagem é cansativa, o ônibus não eram lá os melhores e tal. Isso, a gente está falando de uma temporada que acabou nem na metade de dezembro. A gente está falando de uma temporada que vai acabar 21 de dezembro e começou 10 de janeiro. Ela começou antes e vai terminar depois. Gente, a gente está falando no mês de maio, em que a gente já vê um monte de lesão, um monte de gente passando cansaço. A gente vê alguns jogos realmente que eles vibram baixo porque já não aguenta mais e a gente não tá na metade do ano, Vene Casagrande. Inclusive, isso foi um problema do Flamengo nos 2 últimos jogos, a parte física. Eu senti um Flamengo muito mais fraco fisicamente falando. Mas falando do Flamengo, o Flamengo que se meteu nessa situação no mês de maio. Você acha, Porque se o Vene? Flamengo não tivesse passado vexames, não tivesse feito o que fez no início da fase de grupos da Libertadores, nada disso estaria acontecendo. Pelo contrário, eles teriam a oportunidade de priorizar certas competições de certos jogos. Então, o Flamengo que jogou muito mal contra o Deportivo Táchira, o Flamengo que jogou muito mal contra o Central Córdoba no Maracanã, o Flamengo que jogou muito mal contra o Central Córdoba na Argentina, muito por salto alto também. Então, o Flamengo se colocou nessa posição. Poderia estar numa posição muito mais confortável. Tanto é que eu acabei de trazer essa informação, eles tiveram que mudar todo o planejamento. Isso tem uma palavra para mim, mobilização. A mobilização do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nas partidas, totalmente diferente da mobilização da Libertadores da América. Não sei por qual motivo, mas nos 2 jogos contra o Central Córdoba, eu repito o que eu falei ontem, para mim foi salto alto. Eles achavam que iriam vencer a qualquer momento e não conseguiram vencer. Se meteram nessa posição, agora eles mesmos vão ter que resolver dentro de campo, porque o Flamengo tem obrigação de fazer isso. O elenco que tem, o Flamengo não pode ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que terminar essa primeira parte da temporada até o Super Mundial na primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Não estou aqui dizendo. Agora, em relação à Libertadores, era obrigação chegar nessa altura da fase de grupos da Libertadores e sim, já classificado, com a classificação bem encaminhada, porque a gente estava falando de um Flamengo que poderia ter um melhor aproveitamento entre todos os times da primeira fase de grupos da Libertadores. Agora não. Em 12 pontos disputados tem apenas 5. Isso para mim é vergonhoso. Vene, sobre o seu drone com informações da situação do Rossi no Flamengo. Ele foi, não sei se todo mundo acompanhou,
Depois do jogo do Flamengo, ele desembarcou no aeroporto, passando pela linha amarela, teve uma tentativa de assalto. Não só ele, outros jogadores também, outras pessoas também, outras né? pessoas também. E o carro dele tomou tiros, mas o carro dele blindado, graças a Deus, não aconteceu nada com o jogador. Mas, gente, isso é um susto tremendo, imagina. É um susto tremendo. Essas imagens aí do carro do Rossi, olha aí com marca de bala, né? E aí era blindado, nada aconteceu com o jogador. Isso é um susto. O Rossi não é brasileiro. Não que se ele fosse brasileiro, tá tudo bem, ele tá acostumado. Não é, mas já não tá no país, na cultura de origem dele, tem a família dele. Isso vai mudar alguma coisa na vontade dele de continuar no Flamengo? Você tem essa informação, Vene Casagrande? Tenho sim, Fernandinho. E assim, antes de mais nada, não seria nenhum absurdo se ele no dia seguinte virasse para a diretoria do Flamengo e falasse: olha, eu não tenho mais cabeça para continuar aqui, Sim. porque isso é um trauma. Eu falo assim, eu tenho um trauma pessoal. Por exemplo, eu não ando numa linha de ônibus em Niterói porque eu fui assaltado aos 14 anos. Eu morro de medo dessa linha de ônibus. Se tiver que pegar esse ônibus, eu prefiro ir a pé, de bicicleta, faço qualquer outra coisa. Então seria totalmente compreensível se o Rossi ou a família dele virasse e falasse: eu não quero mais ficar no Rio de Janeiro. Gente, pra gente pode parecer normal, infelizmente. Agora, o cara levar 4 tiros no carro dele, isso é um absurdo. Imagina se ele tivesse com um filhinho dele pequeno, que não sei quantos anos tem, mas é apenas uma criança. Então eu fiz esse questionamento para a diretoria do Flamengo. E aí, qual é a postura do Rossi? O Rossi, pelo contrário, está tranquilo, falou que quer continuar no Flamengo, e essa pessoa do Flamengo ainda falou o seguinte: Vene, a gente está conversando sobre uma renovação de contrato. Então você pode garantir lá no SBT, para o seu público, no seu canal, no YouTube. Não, o Rossi não vai pedir para sair e a gente está conversando sobre uma renovação de contrato para dar uma valorização salarial a esse goleiro. Então é uma boa notícia, porque o Rossi tem sido o principal jogador do Flamengo, pelo menos nos 2 últimos jogos. Vocês já trabalhavam comigo. Eu já sofri um assalto aqui com as minhas filhas, né? A Rafa era bebezinha e a arma na cabeça da Rafa. Foi um trauma grande, foi saindo da rádio que eu trabalhava. Eu fiquei mais um tempo na rádio e depois não consegui mais. Eu não consegui, era um trauma mesmo, eu acabei até saindo, porque não foi o único motivo, obviamente, mas foi um grande motivo, porque eu já ia pra lá panicada, eu saía de lá nervosa e aquela coisa, é muito ruim, é um trauma muito grande. Para quem já sofreu um assalto sabe muito bem o que eu tô falando. Confronto amanhã entre Flamengo e Bahia, muito bom, que são 2 times de Libertadores no momento, muito né? Bom. Flamengo e Bahia amanhã no Maracanã, às 9h, e a gente tem uma tela para falar sobre o desempenho do Rogério Ceni, campeão brasileiro como técnico do Flamengo, mas o Rogério Ceni contra times que ele treinou, que ele já treinou. Contra o São Paulo, 11 jogos, não ganhou nenhum. E teve 2 empates e 9 derrotas. Olha o aproveitamento, 6,1%. Contra o Flamengo, 15 jogos, 15 derrotas. Não ganhou nem empatou nenhum. Que fase, hein? Tem que tentar quebrar esse tabu amanhã, porque ele não conseguiu 1 ponto em 15 jogos contra o Flamengo, onde ele foi campeão brasileiro. 0%. Contra o Fortaleza, 8 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2, 50%. Não inclui Cruzeiro, apenas 8 jogos no comando. Mas contra o Flamengo e pelo Bahia... A vitória não veio por pouco. A vitória não veio. Mais do que competiu. Teve o desempenho. Chegou a fazer jogo contra o Flamengo com mais posse de bola no Rio, por esse time do Bahia. Eu estou curioso para ver essas 2 escalações amanhã. Com essa questão de calendário, você olhar a escalação sai geralmente 1 hora antes dos jogos, né? É sempre uma decepção. Você sempre olha e fala assim: puxa, que chato, um jogo sem os principais jogadores, um jogo... Mas o Flamengo prioriza o brasileiro. Então, mas você poderá continuar priorizando? O Flamengo prioriza o brasileiro. Correndo esse risco que corre na Libertadores? Foi falado pelo Boto. O Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro. Prioriza, mas agora, faltando 2 rodadas, com o risco de ficar fora do mata-mata da Libertadores, será que ele vai continuar? É um ponto. Nessa rodada? Nessa semana, eu acho mas que... Mas ou você prioriza ou você prioriza. Você não tem... Vou priorizar, mas... Primeiro que essa... Mas talvez seja isso, ó. Eu vou priorizar... De vez em quando só. Vou priorizar da semana. Contando que a fase de grupo seja uma maravilha. Já que não eu vou priorizar, mas vocês têm que me ajudar. É outra declaração dessas que você pode evitar, né? Exatamente. Porque claro, se você, assim... por acaso, precisa... entende que é um momento de poupar alguns jogadores, você não vai sustentar. Você já não está mais priorizando. Perde a sustentação do que você falou lá atrás. É muito difícil, mas o Flamengo tem feito pontualmente, em algumas posições, onde isso é possível, um certo rodízio.
Na zaga, hora joga o Léo Ortiz, hora joga o Danilo. Na lateral esquerda, cada dia joga um. Ali na ponta esquerda, então, o rodízio é gigantesco. Cebolinha vira e mexe, machuca. Daqui a pouco joga o Michael, daqui a pouco joga o Bruno Henrique por ali. Né? Ou o Luiz Araújo entra de um lado, do outro. O Pedro ainda não jogou 90 minutos, sabe? Continua no processo de ir ganhando minutagem a cada partida. Então, tem saído no segundo tempo para não forçar demais. Então, ora o Bruno Henrique, ora o Juninho entra como o jogador de referência. Para o Arrascaeta, que não tem muita substituição dentro do elenco do Flamengo. Tem um detalhe para o Flamengo. Tem um detalhe que é diferente até para os dois. O jogo é amanhã, sábado. Amanhã à noite. Flamengo e Bahia, Maracanã. O Flamengo só vai jogar depois na quinta-feira. Ele tem um dia mais de descanso. Joga sábado e joga quinta. O Bahia joga quarta. O Bahia um dia menos. Com viagem. Com viagem para Colômbia. O Bahia tem que priorizar mesmo. Não tem outra, Priorizar o quê? outra saída. Tem que priorizar a Libertadores. Tá. Isso é claro. Os rodízios do Flamengo são bons rodízios. Sabe aqueles rodízios que o garçom fala para você assim, picanha ou maminha? É o de tudo junto. Pelo amor de Deus. É mignon. É o de pizza, de carne e de sushi. Tá tudo à disposição. Agora, dentro dessa história toda, me parece que agora, professor. o Plata não vai poder jogar. O Plata está suspenso. Já é um a menos, né? Para o Felipe Luiz trabalhar. Mas aí no ranking da prioridade, eu acho que o Bahia está mais a perigo, né? Mas no Flamengo são rodízios, até então, sempre justificados pelo Felipe Luiz como opção técnica. Sim. Né? Ele explicou por que ele foi de Danilo e não foi de Ortiz agora, pela Libertadores. Então, ao contrário do que o Palmeiras pode se dar o luxo de tirar uma peça ou outra para o descanso. Mas a opção técnica vem somada a um descanso. Sim, sim. É menos mal que teu adversário, em geral, tem os mesmos problemas que você. Né? Aqui tá todo mundo na mesma. É melhor do que pegar um adversário. Quase todo mundo na mesma, ainda sem ter eventualmente privilégios. Viesse com força total. Aí somos todos iguais nessa noite. E muitas vezes os clubes pensam assim, as comissões técnicas, enfim. Tá priorizando o brasileiro, tal, foco é maior. Só que aí o que eles pensam? Mas ainda tem trocentas rodadas para recuperar depois, se tropeçar nesse. A ilusão. O da Libertadores, se você tropeça agora, você fica fora. Talvez. Não, se você for pensar assim, fase de grupos tranquila à parte, você vai sempre priorizar Copas. Porque as Copas elas são te a cobram, tua necessidade. Elas te cobram um período mais curto. Mata-mata. Eu nunca priorizaria, se eu tivesse essa responsabilidade, primeiro que eu não viria a público falar qual é a minha prioridade. Eu acho que é uma cumbuca que eu não preciso botar a mão antes. E eu sempre priorizaria de acordo com a planilhinha da semana. Qual é o meu adversário, qual é a logística, qual é a condição física de determinados jogadores. Minha planilhinha que diria, não a competição. Né? É que no caso do Flamengo, ele ainda tem que dar respostas pegando os 2 últimos jogos, né? Em que ele perde para o Cruzeiro e que ele empata em Libertadores. O Bahia tem uma derrota. Do Flamengo na temporada. Exatamente. O Bahia do Felipe Luiz enquanto técnico. Mas ainda conseguiu resultados muito legais no Campeonato Brasileiro. O Bahia emendou uma sequência muito positiva no Brasileiro. Não tem que, assim, né, não tem tanta coisa para explicar para a torcida. O Flamengo agora começa a precisar de mais explicações. Então, talvez é um jogo em que seja o momento de colocar os panos quentes ali e falar, não, a gente sabe que tem que corrigir aqui, tem que corrigir ali, vai dar tudo certo, enfim. O Bahia não vinha tomando gols. Não é nem questão de resultado, nem gols o Bahia vinha tomando até esses 3-1 do Nacional. Então, são situações... Eu estou olhando aqui, ó. Depois que levou aquele 3-0 do Cruzeiro, que o Bahia nesse jogo não viu a bola... Não tomou mais. Ele tem 3 vitórias seguidas no Brasileiro. Ele ganhou do Ceará em casa, aí ganhou do Palmeiras fora, e na última rodada ganhou de novo do Botafogo, né? O Bahia é um belo time de futebol. 3 vitórias seguidas no Brasileiro. É um belo time de futebol. É que ele errou nesse jogo com o Nacional. Foi um vacilo, né? Errou. Um vacilo muito Depois, grande. O Rogério pontuou isso na coletiva, falando que o time dele, depois que fez o gol, é que começou a errar. É isso. De posse da vantagem no placar, ele deu espaço, deu a possibilidade do contra-ataque. Jogar começou a falhar. Um gol de bola aérea e depois só contra-ataque, né? Do Nacional, não foi isso? Sim, nenhum gol de bola aérea em que o escanteio se originou de um contra-ataque. Era um contra-ataque até que não era promissor, uma bola lá pela ponta.
Aí o Jean Lucas chega e dá um bico para matar a jogada, ela vai para escanteio. E é uma falha clara de posicionamento defensivo na bola parada. Permitiu o empate, e aí o Nacional, opa, dá, hein? Olha que dá. E o Bahia continuou jogando com, dos seus 11 jogadores, 8 quase que dentro da área do Nacional. Porque queria a vitória a qualquer custo e tal. E tomou um baile de contra-ataque. O Nacional deitou e rolou no contra-ataque. E saiu com uma vitória justa de um time do Bahia que, claro, no segundo tempo também teve o desgaste físico pela temporada maluca que ele enfrenta. Esse Flamengo e Bahia devem poupar no Brasileiro. Esse devem tem 2 sentidos, né? Não só devem, como eu acho que deverão poupar mesmo. Acho devem que e vão. Devem e vão, né? Sem dúvida. Eu não vale sei, com a interrogação e sem. Devem, devem. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que o Flamengo, nesse ainda contexto de rodízio ali, uma peça ou outra, não sei, vamos ver também. Tô em dúvida. Acho que o Bahia vai poupar mais. Acho que é uma coisa que dá pra gente afirmar. Pode ser. O Bahia tem como eu falei agora há pouco. Um dia menos. Tem um dia menos viagem. de descanso. Ele vai jogar amanhã e já vai jogar quarta. Uma viagem longa. Tem a viagem. O Flamengo só vai jogar na quinta. É um dia a mais, faz muita diferença. E tem um adversário mais cafunçudo. O Bahia. Cafunçudo. Vou procurar aqui no... Cafunçudo. Será que tem no dicionário? O time que faz aquilo que fez com o Inter ontem é um time cafunçudo. Mas a LDU também não que a LDU também seja a baba do boi. LDU é chato. Mas entre um e outro, pegar o Atlético Nacional lá... Não achei não, cafunçudo. Não tem aí com C cedilha? O professor inventou essa palavra agora. E a gente confia porque ele é muito inteligente, então. Referente àquele que cafunça. Ih, rapaz, bota o Chaves, Pedrinho! Pois de é, novo? reta final com o Chaves. O que tá acontecendo com o Flamengo? Bota na tela aí. Bota aí na tela. Bigode, e aí? Excesso de confiança, falta de vontade, desgaste, poucos goleadores, Filipinho mexendo errado, falta de variação tática. Essa cena nem cabe. Cara, eu não acho que seja falta de vontade. Eu acho que isso... Não, variação tática tem um monte, toda hora ele muda. Eu acho que é demais, inclusive. Eu não, eu tô achando que tá faltando. É. Eu tô achando que o time tá muito engessado. Muito engessado. Puxa vida. São sempre as mesmas alterações, mesmo esquema de jogo, mesmo modelo de jogo. Poderia mudar, não mudou. Mas eu acho que o excesso de confiança tem prejudicado muito. Um exemplo, esse jogo agora contra o Central Córdoba, uma jogada linda que o Gerson poderia ter finalizado, ele preferiu dar um toquezinho de letra. E o aí complica. Traz o 2 e o 2 traz o 1. Eu tô fora desse falta de vontade. O 1 tá no hino, né? O 1 tá no hino. Por quê? Por quê? A soberba, né? Excesso de confiança é soberba. Que parte do hino que é? Não, eu tô chutando Canta aqui. o hino aí pra gente, então. Canta o hino aí, pô. Falta planejamento aí. Cadê o planejamento? O Flamengo acelerou demais. Não tem como. O Flamengo joga 30 minutos, tá cansado. Como é que joga num tempo só e fica cansado, gente? Com o elenco que tem maravilhoso. O elenco do Flamengo é o melhor do Brasil disparado. E como é que o time não consegue jogar agora? Por causa de quê? É uma bela pergunta. Jogou na altitude? É um belo ponto. Não jogou na altitude. Belo ponto, Zero Bocão. Belo ponto. Tá certíssimo. Desacelerou agora. Como é que pode? Só joga no Maracanã com a torcida? Não pode. E a gente tá nem no meio do ano, né? Nem no meio Você do acha ano que pode ter já. acelerado demais? Mas tem 2 títulos importantes, né? O Carioca, o Joelma e Supercopa. Joelma foi em cima de você. Por isso você tá doidinho. Tá doidinho porque o Joelma foi em cima de você. Isso é carinho, pessoal! Joelma foi cavalo manco agora. Pedrinho, ó, bota... A nação, informações do Flamengo aí coletadas. O Flamengo se preparando para o jogo contra o Bahia, tá? Devemos ter time misto aí contra o Bahia. O Flamengo não deve ir com força total. Por quê? Porque o Flamengo se prepara para o jogo contra a LDU. O Flamengo não ter conseguido resultados importantes na Libertadores para ficar tranquilo, agora não vai conseguir aí colocar um time misto para entrar nessa partida contra o Bahia, um time dificílimo também, bem treinado pelo Rogério Ceni, e o Flamengo deve ter um misto aí, quem tiver mais condições de jogo vai para campo, e quem não tiver realmente não vai jogar, vai ficar aí para enfrentar a LDU na Libertadores, que o Flamengo precisa ganhar. O que você achou das informações, nação? Deixe sua opinião nos comentários. Uma bomba do mercado agora, tá na tela. Aprovado pela nação. Inestrosa, do Atlético Nacional,
tem martelo batido no Flamengo. Vamos dar uma olhada. Informação importante do mercado. Atacante está em alta no futebol sul-americano, atuando pelo Atlético Nacional. Vamos lá. O Flamengo, mesmo tendo encaminhado a chegada de Jorginho, continuou no mercado visando o segundo semestre deste ano de 2025. Nos últimos dias, inclusive, o nome do atacante João Félix ganhou força na Gávea. Contudo, conforme apurado pelo GE, em virtude da alta pedida salarial do português, o Flamengo optou por desistir das tratativas. Estipula-se que o jogador pediu mais de R$2 milhões por mês para atuar no mais querido. Neste cenário, ciente da busca do Mengão por reforços, a torcida, por meio das redes sociais, vem pedindo a contratação do meio-atacante Marino Inestrosa. Ele está em alta no Atlético Nacional e também foi fundamental na vitória do time contra o Inter, lá de Porto Alegre. No entanto, nessa sexta-feira, no dia 9, o jornalista Vene Casagrande, que é especializado na cobertura do Flamengo, revelou que o negócio não deve acontecer, isso porque o nome do atleta já foi vetado pela diretoria. Cara, eu gostaria da contratação do Inestrosa, joga muito. De acordo com ele, o atleta foi oferecido ao mais querido há um tempo atrás ainda, mas após uma análise acabou não agradando. O time entende que o atleta de 22 anos é novo ainda, hein? Não se encaixa no perfil buscado aí pelo José Boto também. Assim, a tendência é que o Mengão busque outras alternativas no mercado da bola. Vale destacar, isso é importante, que muito tem se falado sobre as possibilidades do Cebolinha e do Michael estarem sendo negociados. Essa informação foi apurada e sim, é verdade. Cebolinha e Michael devem não continuar no Flamengo. O Cebolinha, por causa das lesões, se machuca muito, e o Michael, porque não tá desempenhando futebol esperado. E por isso que abriria vagas aí pro ponta. Inestrosa seria uma opção, mas foi descartado, segundo informações do Vene Casagrande. Inestrosa tem contrato com o Atlético Nacional até dezembro de 2027, está atualmente avaliado em cerca de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais aproximadamente. Ele, inclusive, é considerado uma das principais joias do futebol colombiano, hein? É meio que considerado aí o novo John Arias aí. Da atual temporada, ele esteve em campo em 16 oportunidades. Nelas, ele balançou as redes 4 vezes e distribuiu outras 5 assistências, totalizando 9 participações em gols em 16 oportunidades aí. Nação! Eu gostaria do Inestrosa, acho um belíssimo jogador, assisti o jogo dele aí pelo Atlético Nacional, joga muito, é aquele que vai pro X1 mesmo, vai pra cima, não tem medo, é rápido, é habilidoso, lembra muito realmente o John Arias, e com os pontas do Flamengo embaixo, o Cebolinha por lesões aí que incomodam a continuidade dele como titular aí no Flamengo. E o Michael tá entrando muito mal, não tá num bom momento o Michael. É novo também, o Inestrosa tem 22 anos, eu acho que é um jogador ainda que pode se valorizar, mas segundo aí informações não tá no perfil buscado pelo Flamengo. O Flamengo deve buscar mais jogadores da Europa aí, que já tenham passagem pela Europa, como o Jorginho, por exemplo, ou o João Félix. Tá beleza, nação? O que você achou das informações, palpites para o jogo de amanhã, Flamengo e Bahia? Deixe nos comentários, também deixe de qual cidade você está nos assistindo. Deixe o like e também inscreva-se no canal. Créditos na descrição, SBT Esportes, ESPN Brasil e os donos da bola. Muito obrigado, nação. Saudações rubro-negra!